O Yudi já me deu um selinho. Ai, menina, então é um sinal sim. Não, nunca questionei minha fé. E Deus colocou na sua vida o seu namorado, né? Ai, colocou mesmo, mulher. Estou sendo julgada pela própria apresentadora. Priscila aqui com a gente no Na Palma da Mari. Eu tava contando aqui nos bastidores pra ela. E não me entendam mal, convidados anteriores do Na Palma da Mari. Eu amo todos vocês. Mas eu recebi muitos pedidos pra te mandar um beijo de amigos meus, amigas minhas que são muito fãs. Muito obrigada. Então, um beijo dado, galera. Ó, tá aqui, ó. E outro beijo de volta pra todo mundo. Seja quem você for, um beijo de volta. Bom, tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. A gente tava muito ansiosa aqui pra te receber. E eu quero saber o que a gente tem em comum pra começar a nossa conversa. Tá bom. Já. Porque Tá tem bom, muitas tá bom, coisas que eu quero saber. Mas vamos então já abrir aqui o nosso envelope. Pra você que tá acompanhando Na Palma da Mari pela primeira vez, aqui a gente tem esse quebra-gelo, digamos assim, que é... Tem esse formulário que eu respondi lá atrás e a gente mostra pra todos os convidados. E aí eles mostram o que eles têm em comum comigo. E aí a gente conversa sobre isso. Vamos lá. O que te estressa? Eu gostei que a primeira coisa é essa. Já O que vamos com te verdades. estressa? Esperar. Absolutamente. Odeio. Você é muito esperar. pontual. Não, não é nesse sentido, não. É espera, tipo, no sentido de filas. Ah, tá. É nesse sentido. Não, tipo assim... mas inclui também se alguma pessoa atrasou, eu já cheguei, eu já quero ir embora, eu já quero falar e me encontra então em outro lugar, que eu já tô indo. Então a gente se vê lá. Eu sou muito impaciente e ansiosa, então... Você já foi embora de um lugar assim que a pessoa não chegou? Com certeza. Acho que a última foi... Eu cheguei de um voo internacional com a minha irmã, super cansada. E aí o motorista errou o terminal. E ele parou no 2 e estava no 3. Era só o tempo dele vir, do 2 para o 3. O que eu fiz? Peguei um táxi e fui embora. Isso a gente tá falando de 10 minutos, tá? Sim. De um terminal pro outro. Aí eu fui super embora. entendo. E aí minha irmã... Mas ele tá chegando. Eu falei... É bom que ele leva você direto, porque a gente não mora juntas. Eu falei, vai você pra sua casinha direto, eu vou pra minha direto, tá tudo ótimo. Fui embora. O importante era não esperar. Eu geralmente coloco como prioridade não esperar. Aí fui e paguei o táxi mesmo. Pós-viagem, né? Tudo que puder evitar um pouquinho mais de estresse, eu evito. E aí a espera me estressa bastante, entendeu? Aí eu... Tem uma coisa que é a fila, depois que a gente passa ali dos 30 anos. Quando a gente é adolescente, aí tem um rolê que tem uma fila na frente. Eu já fiquei em fila quando eu era adolescente, porque eu queria muito participar daquele evento. Sim. Mas hoje a fila é motivo pra eu não querer ir. Exatamente. Eu e meu namorado, a gente sempre pensa, tipo, a gente vai ter que esperar muito. É muita burocracia. Temos quantas filas durante o processo de sair de casa até o que a gente vai fazer, entendeu? São muitas análises. Eu vou demorar muito pra comer? A comida vale a espera? Tem muitas questões. Olha como a gente já se entendeu. Eu escolho o restaurante muito baseado no tempo de preparo, de entrega. Eu já fico pensando, bom, se a gente for lá, eu vou demorar tanto tempo pra poder comer. Aí eu vou demorar mais tanto... Aí eu faço todo um cálculo. Aí às vezes eu também escolho o restaurante do que eu sei que demora menos pra chegar a comida na mesa. Gente, a espera é uma questão pra você. É uma mesmo. questão, eu odeio esperar real. Tipo assim, amei que eu cheguei aqui e já me mandaram sentar. Nossa, mas aí você quer me ver feliz. Já saiu falando, já, Aí, né? porque tem programas de televisão que a gente vai, aí tem todo um preparo, aí fica no camarim esperando e passa a roteira, vem fulano, vem ciclano, passa som. E eu assim, já tô pronta, que horas a gente começa? Então, eu amei que cheguei, só deu tempo, gente, de perguntar, posso deixar minha bolsa aqui? Foi só o tempo de perguntar isso e já começaram a gravar, menina. Com a gente Amei. é assim. Bom, vamos lá. Qual comida favorita? Aí eu tenho meu paladar infantil que respondeu aqui cheeseburger e massa. É, meu paladar também é bem infantil. É. Aí por isso que eu coloquei que a gente tem isso em comum. Eu amo, eu me alimentaria de... especialmente batata frita, mas eu considero um grande combo. Sim. Eu me alimentaria de hambúrguer e batata frita o resto da minha vida. Nossa, eu também Sem sabia. preocupação nenhuma. De enjoar, vai enjoar, não vou. Mas Não aí, a idade vem, a gente precisa o quê? Acrescentar uma salada. Não, então aí por isso que a gente não faz isso. Se eu pudesse, se eu fosse uma jovem saudável pelo resto da minha vida, eu comeria hambúrguer o resto da vida. Ah, é muito bom. Vamos lá. Você é uma pessoa positiva bastante. Muito. Até quando eu tô negativa, eu sou positiva. Meu Como? negativo é positivo. Chora um pouco, já reage. Lamenta um pouco, murmura um pouco, já vem uma frase motivacional na cabeça ou uma situação ruim que eu já superei. Eu falo, você já superou, então isso aqui também você vai superar. Então o meu momento ruim passa rápido. Eu tenho muitos.
mas eu consigo gerenciar bem, porque eu sou muito positiva. Muito positiva. Você conversa com você mesma. Mas muito. Eu amo o autoconhecimento. Então, assim, eu amo saber que eu tenho todas as ferramentas que eu preciso dentro de mim. E eu acho que é muito importante você ter isso na cabeça, porque às vezes a gente responsabiliza ou terceiriza o nosso bem-estar a uma situação, a uma outra pessoa. E a gente tem que ter a consciência que a gente pode se bastar nesses momentos, contanto que a gente tenha um bom nível de autoconhecimento. Então eu mentalizo muito isso, tipo, se qualquer coisa acontecer, dentro de mim eu tenho a resposta, eu consigo gerenciar bem isso. Então isso me mantém muito positiva. Maravilhosa. Quais são as pequenas coisas que fazem um dia bom na sua vida? Eu respondi aqui. Ter tempo pra fazer exercício, às vezes não é fácil. Sim. Tomar um café com calma, uma mensagem inesperada e ver fotos de quem eu amo. Você deu check em tudo. Com certeza. Tipo assim, abrir o grupo da família, tem fotos da minha cachorra lá. Como eu não ter um dia bom vendo a minha cachorra logo que eu acordo? Não tem condição. Mas você consegue, no meio da correria da sua vida, ter tempo pra fazer exercício, tomar um café com calma? Sim. Qualidade de vida hoje é prioridade. Assim, eu já fui muito refém do meu trabalho, da minha rotina, e isso... Assim, trabalhar é bom, conquistar sonhos é bom, alcançar os seus objetivos, mas ter qualidade de vida pra mim vale muito mais do que qualquer objetivo profissional que eu tenha. Então, quando eu vejo que o trabalho tá sugando demais, eu dou uns passos pra trás pra poder equilibrar e sempre conscientizo a minha equipe disso. Então, eles tomam muito cuidado com os meus horários, quando eles vão montar. Por exemplo, a gente tá num mês muito corrido, porque tem esse show importante do dia 30, então eu tô ensaiando todos os dias, mas o pessoal que cuida de mim já sabe, é só a partir desse horário até tal horário. Então, eu aprendi a remanejar a minha agenda pra poder ter qualidade de vida. Então, fazer exercício, tomar um café assistindo Ana Maria Braga, entendeu? Na paz de Deus, sem ninguém mexer, entendeu? Com aquela mensagem motivacional que ela vem de manhã, Exatamente, assim, ela ó. vem certeira. Parece que ela tava na minha última sessão de terapia, então precisa desse momento com a Ana Maria, é essencial. Mas demorou pra você ter essa consciência sobre qualidade de vida? Porque você começou muito nova, com 8 anos. E a gente vem de uma geração que dizia que trabalho é tudo. Trabalhar, o resto, paciência. O que der pra fazer, faz. Quando foi que você percebeu que não era só trabalho? Pois é, então imagina, se eu comecei trabalhando criança, me colocaram dentro dessa mentalidade desde criança. Então, desde os 8 anos, eu, de uma forma inconsciente e não proposital das pessoas que me rodeavam, mas essa mentalidade foi o meu mecanismo por muito tempo, até depois dos meus 20 anos, assim. Então, eu achava que eu não tinha outra opção, era tá bem 24 horas para trabalhar, Era uma maquininha, assim, eu tenho que estar pronta para produzir algo. Então, eu me via como uma máquina de produção mesmo, de alta performance, assim, sabe? E aí, depois dos 20 anos, a saúde mental cobra, né? E foi ótimo, porque eu já uma mulher adulta, então eu já tinha consciência de que eu deveria correr atrás desses danos, digamos, e foi o que eu fiz. Então, há anos eu me analiso, faço tratamento com terapia, com psiquiatra, tudo pra correr atrás da minha saúde mesmo e não voltar a ter a vida e a mentalidade que eu tive por tantos anos e que me deu aí um pane no sistema. Então, hoje eu cuido pra não voltar a esse mecanismo, por isso que eu falei que a qualidade de vida pra mim é muito importante, porque eu já vivi muito o oposto. Então, o meu maior objetivo hoje não é um alvo profissional, mas é viver a minha vida profissional com equilíbrio pra viver bem. Eu sempre falo que às vezes eu prefiro chegar aqui, Sim. sendo que eu poderia chegar lá, mas que eu chegue aqui com a minha sobrinha tendo lembranças de quem eu sou. Boa, perfeito. Porque é isso, às vezes você tem a capacidade de chegar lá na frente, mas precisa. E você também tem lembranças, né? É isso. Tipo assim, eu acho que a vida, eu sempre falo, a vida, o que a gente vai levar daqui são as nossas experiências. Como é que a gente viveu, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Aquilo que a gente banaliza, como tomar um café da manhã, receber uma mensagem da foto do pet, sabe? São justamente essas coisas, desde as pequenas às grandes, que a gente vai levar daqui. Então, às vezes, a gente fica tão focado ali no sucesso profissional ou, sei lá, ou qualquer outro objetivo e esquece que a vida é um todo, desde as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E aqui a gente tá falando de uma posição de total privilégio. É importante dizer isso pra quem tá assistindo, porque a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, tem pessoas que não podem nem pensar em tomar um café da manhã com calma, que tem que pegar um ônibus de 3 horas pra ir e voltar. Então, é uma realidade diferente, é importante destacar isso. Você falou sobre crescer trabalhando e tudo mais.
é uma discussão também muito grande dentro do mercado de entretenimento, as crianças que trabalham. Sim. Como você vê a sua experiência nisso hoje, depois de tanto tempo olhando pra trás? Eu acho que hoje se fala disso de uma maneira mais consciente e inteligente, com mais informação, com fatos, né, do que é bom, do que não é. Na minha época, assim, eu sou uma pessoa nova, vou fazer 28 anos, mas eu falo da minha época porque eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, então faz muito tempo. Não tinha tanto cuidado, digamos assim, de tipo, parar, vamos ver se essa carga horária de trabalho é saudável, porque querendo ou não, por mais que minha família me criou muito bem, eu tive muita rede de apoio, o pessoal da produção da equipe, todo mundo fazia o melhor que podia, mas é isso, era o melhor que eles podiam, não era o ideal ainda. E hoje eu enxergo isso e todo mundo acho que concorda comigo. Então, não tinha esse senso de parar pra realmente ver o que é saudável, o que não é. Eu gostava do que eu fazia, então me permitiam. Só que eu era uma criança, eu não sabia colocar os meus limites, né? E eu também não tinha consciência do que isso poderia se tornar a longo prazo. Então, realmente é algo que tem que ser discutido, porque inclusive hoje eu verbalizo que minha filha, meu filho, eu não vou deixar, enquanto eu responder por eles, que eles tenham a mesma vida que eu. Pode gostar de arte, de comunicação e tal, mas baseado na minha própria experiência, eu sou muito grata em tudo que eu vivi, porque eu reconheço que se não fosse dessa forma, talvez eu não estaria aqui vivendo o meu grande sonho da música, etc. Mas também tiveram os contras e, por mais que eu seja grata a tudo que eu vivi, eu não posso, me fazer de doida e não considerar aquilo que também foi ruim. Então eu sempre falo, assim, que eu acho que eu não deixaria um filho meu ter a vida que eu tive, não porque, meu Deus, foi a pior coisa do mundo. Não, não é isso. É porque hoje, com mais clareza e mais maturidade, eu vi o que eu tive que correr atrás. E eu preferiria que minha filha não passasse por algumas questões, por algumas coisas. Por mais que eu seja muito grata. Então, eu acho que com certeza é algo a ser discutido. Porque são coisas que vêm no inconsciente. Então, ninguém nunca olhou pra mim e falou... você agora vai ter uma vida de adulto, que você tem uma grande responsabilidade, você ganha um salário. Essas coisas não eram verbalizadas, mas a criança, ela vai vendo. Minha vida mudou. Por quê? Porque tá ganhando dinheiro. Mas por que tá ganhando dinheiro? Porque tá trabalhando cedo, todo dia, de segunda a sexta. Enfim, são coisas que seu inconsciente vai absorvendo, assim. Então é meio complexo. Por mais que a gente tente proteger, a criança absorve. É o que você aprende como realidade. É isso, na vivência. E aquilo é a sua vida. A sua vida não é igual a da sua amiga da escola, né? Então... E aí eu via isso, era notável. Ela podia viajar ou ir na festinha da amiguinha, eu não podia. Porque ou eu ia trabalhar no dia seguinte, ou já era uma pessoa pública. Então minha mãe ficava na questão da segurança também. Então... Do que você sente que você abriu mão por causa disso, como criança? Como criança, eu acho que talvez essas experiências... simples, assim, sabe? Como eu citei agora. Talvez de um compromisso da escola ou um compromisso pessoal que sempre era adiado ou cancelado por conta do trabalho. Então, acho que isso foi até depois da infância, porque eu passei até os meus 17 anos ali. Então, foi muito de passar por cima de coisas, momentos especiais, experiências naturais para estar disponível sempre para a vida profissional. Eu vi um documentário uma vez, que é um documentário que falava sobre as crianças de Hollywood que cresceram na frente das câmeras. Acho que o nome é Showbiz Kids, depois procurem. Sim. E aí tem uma cena que me marcou, eu sempre falo sobre essa cena. A menina que fez a Matilda, o filme. Sim. Criancinha, fez o filme quando era criança. Tem uma cena no documentário de uma entrevista que ela deu. E durante a entrevista o dente dela cai. E aí ela... imediatamente olha pro lado, procurando ali o pai. Acho que a mãe dela tinha acabado de morrer, uma coisa horrível, assim. E você vê no olhinho dela que ela tá num desespero, porque ela tá passando por aquele momento, que é um momento muito íntimo, muito privado de uma criança, na frente da câmera, que com geralmente todo você mundo tá dentro assistindo. de casa, né? Tipo, exatamente. Com a sua mãe arrancando o dente. E aí, nesse documentário, eles levantaram justamente essas questões. O nosso primeiro beijo foi na frente da câmera, a nossa primeira experiência, sei lá... dormindo na casa de uma amiga, demorou muito pra acontecer. Então, é muito curioso como essas experiências em fases tão importantes da vida, de adolescência e tudo mais. Você lembra de algo que você viveu de um jeito diferente do que a maioria das pessoas?
Eu acho que essa coisa de... A minha própria independência mesmo, né? Porque eu sempre fui muito rodeada, muito cuidada, vigiada no sentido de, tipo... Ela tem que estar bem pra trabalhar, então vamos cuidar dos horários, vamos cuidar da rotina, não sei o que, não sei o que. Então acho que depois ali que eu saí da TV, que eu comecei a ter mais espaço vago no cotidiano pra fazer o que eu quisesse. Então desde coisas muito bobas, por exemplo, mudar o visual, eu não podia, eu tinha que, durante o processo, né, o período de televisão, eu tinha que sempre estar com a mesma carinha, mesmo rostinho e tal. Então, quando eu saí, pintei o cabelo de vários jeitos. E cortava o cabelo todo mês de um jeito diferente, não sei o quê. Coisas que, tipo, eu fui fazer isso com 18 anos, sabe? Às vezes você quer fazer uma mechinha igual a Roberta Prado, quando você tem 11, 12. Todas as minhas amiguinhas chegavam na escola com o cabelo igual da Roberta, eu não podia nem pintar de papel crepom. Então, eu lembro que eu tentava burlar também às vezes, tipo, eu tinha uns 20 dias de férias por ano, aí durante os 20 dias eu pintava o meu cabelo de algum jeito pra poder ter o gostinho de que eu fiz, aí voltava a trabalhar, voltava o cabelo natural. Pintar a unha, não podia, era só cor clara, então essas pequenas autonomias eu fui ter só depois. É aquela coisa, eu sou rebelde em 20 dias, mas depois eu sou responsável de novo. Exato. Eu sou profissional. Eu tenho a minha rotina, gente, tenho responsabilidades. E é muito legal que hoje você conseguiu se vestir de você mesma. Eu consegui reverter, assim, a situação, com certeza. Hoje você sente que você tá com tudo na sua mão, tá assim? Tudo na minha mão. E aí aí entra uma outra questão, né? Às vezes até demais, que aí a gente entra no assunto dos mega controle, que é uma outra pauta pra uma outra terapia, gente. Mas, sim, com certeza, nesse sentido que você falou, acho que com certeza hoje eu ganhei muita consciência, então, como eu falei pra você, eu sei quando eu tô ultrapassando uma linha de alguma carga, alguma sobrecarga, então eu sei parar, eu sei refletir, eu sei falar não, eu sei cancelar mesmo e dane-se, tudo por essa autoconsciência que eu ganhei. Então hoje eu me sinto, sim, no controle, no sentido de ter plena autonomia de tudo. Tinha aqui no nosso envelope a questão de ser controladora. Ela vai querer adiantar. Vou dizer que eu acho que... Eu já lancei a ideia aqui, que no fim do ano a gente tem que fazer um especial pessoas que responderam controladores. Porque aí vem olha todo pra esse mundo, mural. então. Todos, basicamente mundo vai todos. Todo mundo. Tá ótimo. Destaque pra Janequine, Cleo. A Juliette falou que era controladora? Também falou. Nossa, tanta gente. Manu Gavassi, Que bom, Isa pelo menos eu Scherer. não tô sozinha. Todo mundo. A gente dá Tá a mão ótimo, aqui então. e faz uma terapia em grupo, porque Ótimo. é uma questão. E geral, pelo jeito, então. Total. Vem cá, você falou sobre como a sua família te deu uma estrutura importante. Isso é muito importante quando a gente fala de crianças que crescem na frente das câmeras. Uhum. E você falou sobre a questão do dinheiro. Uhum. Como foi a sua relação com o dinheiro ao longo desse processo? Uhum. Você tinha noção do que era o seu dinheiro? Como Sim. que isso foi ensinado pra você? Sim, eu tinha noção. Meu pai sempre abriu o jogo pra mim. Tipo, ó, isso aqui é um trabalho. Aí você vai ter que trabalhar de verdade. Tipo assim, eles não romantizavam a vida pra mim. A gente veio porque a gente veio de uma realidade real brasileira, assim, sabe? Eu vim de uma família muito humilde, cresci na periferia, vi meus pais passando por situações muito difíceis pra gente ter o básico, vi a minha família tendo que receber ajuda, me vi não podendo ter as coisas por questões financeiras. Então, eu vim de uma realidade e de uma consciência dessa realidade. Então, quando a vida da família mudou, principalmente por conta da questão financeira, ainda era a vida real. Então, meu pai explicava verdadeiramente o que era aquilo. É um trabalho que tá te possibilitando viver a vida agora de um novo jeito. Mas ele sempre falava, isso aqui pode acabar. Televisão pode ser do dia pra noite. Pode ser que hoje você esteja aqui e amanhã não mais. Não tenha medo de voltar do lugar de onde você veio, por exemplo. Então ele sempre me dava esse tipo de conselho muito real mesmo, muito nova. Então eu tinha plena consciência de onde vinha aquele dinheiro, do porquê. E tratava o dinheiro com essa consciência. De uma forma consciente e não lúdica. Agora eu vou gastar tudo em Barbie. Se bem que o meu primeiro salário eu gastei tudo em bolacha recheada. Prioridades. Pra compensar as vontades de bolacha recheada que eu passei na vida. Mas meus pais sempre foram muito conscientes, muito abertos. Sempre me permitiam também usufruir, por exemplo, literalmente eles fizeram isso, assim, me deram o dinheiro e falaram, faz o que você quer com o seu primeiro salário. Pra me dar realmente essa sensação de,
olha só, eu trabalho e eu posso mudar minha vida por conta disso, que legal, que positivo, né? Então, não romantizavam, tipo, o trabalho como uma coisa que eu gostava de fazer e tá ali, lúdica, uma criança na televisão. Não, é o seu trabalho, ele tá te possibilitando mudar a sua vida, a vida da sua família. Então, foi uma relação muito saudável e é saudável até hoje, assim. Graças ao jeito que meus pais, assim... Meu pai também muito inteligente na área de finanças, então ele soube... Na época que eu não tinha essa autonomia de lidar com o meu próprio dinheiro, ele soube cuidar do meu patrimônio muito bem e hoje eu vivo tranquilamente financeiramente muito graças a esse planejamento, toda essa programação que meu pai fez pra mim a longo prazo, que às vezes eu nem sabia. Na verdade, não é que eu sabia. Ele me falava tudo o que ele fazia, só que eu, adolescente, não tinha interesse. Então eu ficava, tá. Ó, estou aplicando o seu dinheiro, não sei o quê. Você quer? Sim, tá, não sei o quê. Aí, depois que eu fiquei adulta, eu falei, caraca, olha o que meu pai fez por mim, né? Tipo, hoje eu tenho essa segurança aqui e ali, porque meu pai lá atrás teve essa consciência de projetar minha vida financeira pra frente. Respeito muito meu pai por essa ajuda que ele me deu, sem eu nem ter essa consciência na época. Além da bolacha recheada, fiquei curiosa. Qual foi a coisa mais aleatória que você... Já gastou? Contando com o seu dinheiro. Com agora, sim, também. Agora, até hoje. Aleatória ou, tipo, talvez um bem material, tipo... útil? Aleatório, bem material, alguma coisa diferente sei lá, do que as pessoas costumam... Eu acho que aleatório eu não tenho, assim. É que eu não tenho a pira com gastar. Tipo, vou gastar o meu dinheiro com... Não sei, o que eu comprei de aleatório? O quê? Talvez com coisas pra minha cachorra. Essas as coisas mais A cachorra vive bem. A cachorra vive bem. A cachorra é herdeira, essa filha da mãe. A vida dele, eu queria ter a vida dela, imagina. Eu comprei um peixe que se mexe sozinho, assim, de pelúcia, pra ver minha cachorra brincar com ele. E isso me fez feliz. Ela gostou? Eu gostei mais que ela, com certeza. Você entrega o peixe, ela quer a garrafa pet. Foi muito mais sobre mim do que sobre ela. Ela brincou com o peixe 2 minutos e o peixe nunca mais apareceu em casa. Eu não sei o que ela fez com o peixe. Mas eu não sou muito de comprar coisas aleatórias e nem de gastar com coisas fúteis, assim. Até fúteis no sentido de coisas materiais, sei lá, uma bolsa de grife. Eu tenho pouquíssimas, assim. Não tenho muito essa pira. Acho que as coisas mais aleatórias são as coisas mesmo que eu gasto com a minha cachorra. Você vai ter que fazer uma o seu pai especial, com a sua cachorra, sabe? Entendeu? É verdade. Pra ela não crescer lúdica achando demais. Que é muito fácil a vida, entendeu? Exatamente, minha filha. Você chegou numa época melhor, mas a vida não era assim pra mamãe. Você tem uma só? Eu só tenho uma. Essa minha ficou com os meus pais, eu moro com meu namorado e a gente quer uma nossa. Mas aí é uma outra conversa. Querer não é poder, às vezes, né? E aí tem toda uma logística, porque assim, eu trato pet igual gente. Então eu não consigo ter cachorro pra deixar o cachorro ali. Não, tem que viver comigo a minha vida. Se não for possível, aí a gente não vai ter, então. Você cresceu com cachorro, então? Eu tive alguns cachorros na infância, mas a primeira cachorra que a gente tratou como gente foi a menina, que é a nossa Golden, que foi... a gente pegou na pandemia. Foi na pandemia. Eu também peguei uma Golden na pandemia. Todo mundo fugiu... Pode falar a palavra? Pode. Todo mundo fugiu da cabeça. Vamos recorrer aos bichos? Vamos, acho que é um ótimo momento. Pra ver se o bicho resolve. Salvou a minha... Eu falo, filha, você salvou a vida da mamãe. Mas sem brincadeira, assim. Acho que quem tem essa relação com bicho sabe o quanto eles afetam no nosso bem-estar. No meu, foi 100%. Fui de 0 a 100 com a chegada da minha querida. E vive bem. E vive ótima. A gente fala que tá tudo no nome dela. As casas, a chácara, os carros. Meus pais moram Eles têm uma chácara. E o nome da chácara é Toca da Menina. Ela realmente tem uma chácara. E aí ela recebe os guests lá, quando eles alugam. E ela que faz a recepção. Aí tem o mural dos amigos dela. Ela é ridícula! Eu achei que a minha cachorra era mimada porque ela faz natação toda sexta. Não, a sua é muito. Caraca, a sua faz natação muito. A minha tem um quadro feito. A minha na natação. Ela faz natação toda sexta. Eu iria toda sexta e eu ia ficar assim, ó, linda, filha. A mamãe dá muito medo, cara. É muito bonitinha. Ela tem a gente brinca que ela tem uma chácara. Ela é ridícula. Gente, elas são muito patricinhas. Tudo é sobre ela. Não, eu falo, ela tem consciência de que ela é uma patricinha. Eu falo,
Você tem a vida muito ganha, você tem que começar a fazer umas publi pra pagar sua própria ração. Com certeza. Tem que começar a dar uma botar ali situada pra, cachorra, entendeu? Imagina, gente, eu tô tudo na mão de passada. graça. Pois é. A minha tem uma Leva pintura. a sua lá eu na vou. toca da menina. Eu vou. Ela tem uma pintura, um Vai quadro ser grande tudo. do rosto dela feito com aquarela na sala. Gente, que absurdo. Por que a gente é assim? Eu não sei também por que a gente é assim. É de dentro. Não dá pra explicar. Quem quiser É julgar, difícil. julgue. É uma coisa de dentro. Não dá pra tratar. Eu acabei de adotar outro, menina. Esse assunto, ó. Ai, eu quero muito uma... A gente tem um nome já sabe o que é. Chiquinha. É que eu sou apaixonada. A gente é meio obcecado por Chaves. O nome da minha é Chica. É um sinal. A gente tem muita coisa em comum, Tudo galera. pra mim é um sinal, tá? Tudo pra mim é sinal. Ai, menina, então é um sinal sim. Vou tá vendo isso quando chegar em casa. Olha, depois corta pra ela com uma cachorrinha nova. Eu só te mandando imagens. Peraí, você falou de Chaves, É. que você é obcecada por Chaves. Todos somos. Todos ali dos anos 90 somos obcecados Não por tem como, Chaves. né? Eu voltava da escola ansiosa pra ver Sim. Chaves. Mas tem uma coisa aleatória também que eu descobri, que você teve aula de matemática com a filha do Chaves. Nossa, isso é muito aleatório, né? E aí, como eu cheguei nisso, é mais aleatório ainda. Só pode ser a coisa mais aleatória do mundo, né? Porque não é comum, esperado você ter uma... Como isso aconteceu? Eu fui participar de um programa na Televisa, que é uma grande rede de televisão do México. Era um reality show, eu fiquei confinada numa casa, isso tudo quando eu tinha 8 anos de idade. E aí eles tinham, né, essa parada, tipo, as crianças estão participando, mas elas não podem parar de estudar, porque cada criança saiu ali do seu país para ir para o México, ficar um mês, né? Então a gente tinha aula todos os dias, mas assim, por cima mesmo, só pra, né, mostrar que a gente tava lá, pra ninguém cancelar o programa. E aí, calhou que a professora de matemática era a filha do Chaves. Eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, mas que coisa aleatória. Será que foi proposital pra uma coisa de audiência? Vamos botar a filha do Chaves aqui pra dar aula pra essas crianças aqui. Porque, primeiro, que já é aleatório a filha do Chaves ser professora de matemática. Você não vai conectar isso tão rápido. Aí ela ainda dava aula pra gente nesse programa. No dia a dia, assim, menina. Mas como, você tinha noção com Foi 8 anos literalmente isso. quem era o Chaves já? Eu era obcecada desde... Assim, na minha família, a gente tem uma cultura de Chaves. Todas as crianças cresceram assistindo Chaves. Quando você vai na minha casa, se você não sabe muito de Chaves, você vai achar que a gente é maluco ou ficar completamente perdido. Porque a gente fala, conversa, usando frases, citando quotes do Chaves o dia inteiro. Em todas as situações a gente tem uma frase do Chaves. Eu lembro do reintegro. Sim. Patas de galinha. Gente, quem sabe isso é muito fã de Amor, Chaves. quando você chega num lugar e alguém faz Fica algum empolgado. comentário citando alguma frase de Chaves, eu já falo, você vem pra cá, você vai ficar comigo. Foi o caso do meu namorado, ele chegou na casa dos meus pais pela primeira vez e citou logo uma frase. Eu já olhei pra ele e falei, é isso mesmo? Você gosta de Chaves? Ele, óbvio, eu sei tudo. Eu falei, então a sua permanência está garantida nessa família. Foi assim que ele ganhou a família. Então eu tinha essa consciência porque eu era muito, muito fã. Cresci, assim, a família inteira fã, literalmente. Aí meu pai é o mais fã de todos. E aí eu lembrava do meu pai, que eu tava só com a minha mãe lá e chorava. Então eu fiquei assim... Eu conheci o Chaves, né? O Roberto Bolanhos, nessa oportunidade. Ele me chamou no camarim dele porque ele amava o Brasil. Queria conhecer quem era criança brasileira. Fui chamada lá. Cumprimentei ele, conversei com ele, foi muito legal. Gente, que loucura, né? Que infância maravilhosa. Tá vendo? Desculpa. É por isso que eu falo, eu sou muito grata porque eu tenho histórias assim. Aleatórias e muito legais. E muito incríveis e muito únicas. Então, assim, fiz terapia depois. O que teve de ruim eu consegui na terapia, tá tudo certo. Agora, coisas que eu não ia ter jamais em outra vida, conhecer o Chaves. Então, graças a Deus, minha vida foi desse jeito. É assim que eu vejo hoje. E era uma boa professora? Não lembro, assim, não vou poder te afirmar, mas se tava ali, era dedicada. Ah, com certeza. Era com dedicada. certeza. Você assiste ainda hoje? Sim, menino, tô falando na hora do almoço, bota lá no YouTube. Tô te falando. Ah, eu pensei que era uma coisa que você Não, tinha... você entra na casa de qualquer pessoa da minha família. Se for, tipo assim, um sábado à tarde, a gente vai pra casa de algum familiar, vai estar passando Chaves na TV. Gente, é uma tradição. É uma tradição real. Qual é o seu episódio favorito? Ai, alguns. Acho que o meu favorito é o da Festa da Boa Vizinhança. Eu amo. Porque são muitos atos. São muitos... Muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo. Eu amo. Vamos lá. Vamos falar de música, porque você sempre disse, desde criança, que você queria ser a Priscila. Que canta. Que canta. E hoje você é a Priscila que canta. Como é hoje você olhar e falar assim, cara, deu certo. Pois é. Foi uma grande redescoberta, eu diria, porque com tanto tempo fazendo a mesma coisa, você entra num piloto automático, né?
E aí, na pandemia, assim, tive alguns momentos introspectivos. Eu falei, meu Deus, eu não posso banalizar isso. Eu me tornei o que eu diria que eu seria quando eu tinha lá 8 anos de idade. Isso aqui é um privilégio, né? Hoje, não é todo mundo que consegue pagar as contas fazendo o que ama, fazendo o seu sonho, né? Então, é um grande privilégio. Eu não posso banalizar isso. Então é muito louco, assim, é coisa de todo dia olhar pra trás, lembrar desse momento. Ainda bem que eu tenho essa gravação registrada, não é à toa que ela é o início, a abertura do meu álbum, esse áudio, pra eu nunca me esquecer. Você vive do seu sonho, minha filha. Não banalize isso. Não é todo mundo que consegue chegar lá. E que isso que eu use de inspiração pra seguir e pra inspirar outras pessoas também a não desistirem de sonhar, né? E como a música entrou na sua vida paralelamente ao que você fazia? Desde que eu nasci, meus pais são músicos. Então eu cresci numa família musical, cresci na igreja. E a igreja era basicamente a minha família, assim, parente mesmo. Era uma igreja bem pequenininha, local, assim. E todo mundo cantava, as primas, as tias. Então um meio muito musical, muito artístico, muito aberto pra você se desenvolver, com muitas oportunidades, né? Então foi assim, era todo dia acordando meus pais aumentando o som com algum disco. Meu pai chegava do trabalho e sabia que eu gostava de música, então ele trazia discos pra mim. Não era brinquedo que eu ganhava, era CD, assim. Então esse estímulo veio de casa. Minha mãe disse que com 2 anos eu já demonstrava que era música, minha parada. Com 6 eu já lembro de ter memória de falar, eu quero ser cantora quando eu crescer. Aí com 8 a gente tem esse registro e aos 28 sou uma cantora. Que coisa, né? Muito legal acompanhar isso. Sim. E você falou que cresceu na igreja, você ficou por muitos anos dentro da música gospel e fez a transição pro pop. Foi. Como foi essa transição? Como seus fãs receberam isso? Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas essa virada é um momento importante na sua carreira, né? Com certeza, né? Eu acho que marca muito esse momento de autonomia. Eu acho que eu entrei pro nicho do gospel um tanto sem querer, porque foi a primeira música que explodiu, foi uma temática religiosa, então naturalmente a vida foi me levando pra esse nicho. E quando você entra num nicho é complexo sair, ainda mais quando envolve religião, fé, o que não deveria, porque eu acho que arte e religião tem o seu lugar e pelo menos a minha fé não impõe nada à minha arte, né? Eu acho que são os meus princípios que moldam tudo aquilo que eu faço, não uma imposição religiosa. Então eu fui meio que levada, conduzida naturalmente a esse nicho, mas eu sempre vi minha arte de uma forma muito livre, então eu sempre respeitei as minhas vontades artísticas. Então tudo que eu fiz no gospel foi por vontade própria, não por imposição. Mas eu sempre me vi traçando novos caminhos se eu tivesse vontade. Um dia eu tive vontade, foi o que eu fiz, mas foi uma construção assim de muito tempo. Eu debati muito o tema sobre liberdade artística e fé dentro do gospel. Fiz um álbum embasando tudo aquilo que eu falava, que foi o álbum Gente, indicado ao Grammy. Um álbum gospel sem nenhuma temática religiosa, sem nenhum termo religioso no meio, então foi um choque na época. Mas que revolucionou a forma de se entender e produzir arte no meio cristão. Quando eu vi que eu tinha deixado esse legado, eu falei, já falei aqui pra vocês o que eu acho. Se vocês entenderam, legal, se não, não. Eu sei que eu inspirei e ajudei muita gente também a sair de qualquer aprisionamento mental, de ideia, por conta da religião, sendo artista. Então agora eu já posso ir fazer alguma outra coisa. E aí foi aí que eu decidi começar a dar os primeiros passos pra migrar pra um outro lugar que eu nunca estive, que foi o mainstream do pop. Por mais que eu já tivesse muitos acessos, por ter começado a vida na televisão, né? Então eu sempre tive acesso à cultura pop, ao meio pop, televisão, enfim, a artistas de todos os gêneros, mas eu queria produzir algo voltado e estando dentro desse nicho. E foi o que eu fiz. Então aí me preparei durante 3 anos, construí ali um caminho seguro, respeitei meu tempo pessoal também, produzi o álbum com a maior calma do mundo, para ser exatamente o que eu precisava, para poder comunicar a coisa certa no momento certo. E aconteceu, foi aí que nasceu o Priscila, que foi meu último álbum. Te ouvindo falar, é muito especial o quanto você protege quem você é. Porque sim. quem você é tudo que você tem, no fim do dia. É isso. É a sua identidade. Exatamente. E depois de passar tantos anos limitada por causa do seu trabalho, quando você era criança e tal, você falou que pintava o cabelo. Hoje você tem o piercing, você tem o cabelo vermelho, você tem as tatuagens e tudo mais. E você foi muito criticada enquanto você tava no meio gospel por isso. Como você lidava com isso? Você se sentia culpada? De forma alguma. Isso de alguma forma, me acendia uma certeza de que eu tava
certa. Porque ao mesmo passo que eu via muita gente criticando, enlouquecida, porque eu era irreverente demais e não podia, porque eu era disruptiva demais, porque eu tinha discursos um tanto contraditórios pra religião, ao mesmo tempo eu via muita gente se conectando, se sentindo acolhida, abraçada e representada por mim. Aí eu falei, eu escolho pra onde eu vou olhar, você escolhe onde você vai depositar a sua energia e tudo aquilo que você alimenta cresce. O que eu vou alimentar? A oposição ou os meus aliados? Aí eu fui com os meus aliados e foi aí que eu acho que comecei a construir de fato a minha fanbase, que são as pessoas que me acompanham até hoje, que eu acho que se conectaram muito comigo, primeiramente por conta do que eu representava, não necessariamente por conta da música em si. Você chegou a questionar a sua fé já, assim, e hoje como é a sua relação com ela? Não, nunca questionei minha fé. Nunca. Nenhuma má interpretação das pessoas ou a fé alheia fez eu questionar a minha, porque a minha fé veio de uma experiência pessoal. Eu nunca vivi fé a partir do que um pastor falava num púlpito, ou alguma liderança religiosa, ou mesmo os meus pais. Eu experimentei Deus por mim mesma desde muito nova. Desde 7 anos de idade, eu fazia as minhas próprias campanhas de oração sozinha. Eu falava, juro pra você, a gente teve lá quando eu participei do Código Fama, que foi o programa que eu fui pro México, teve a fase brasileira, e eu falei, eu vou ganhar, eu vou pro México representar o Brasil, e esse vai ser o começo da minha trajetória. Eu falei isso quando eu tinha uns 7, 8 anos. Aí eu tive que tirar o passaporte mesmo sem saber que eu ia ganhar. Aí eu falei, papai, eu vou fazer uma campanha de oração. Eu vou orar todos os dias com o meu passaporte na mão e você vai ver que eu vou ganhar o programa. Então, assim, deu certo, porque eu ganhei o programa. Não quero necessariamente dizer que foi por conta disso, apesar de eu ter a minha fé baseada nisso, mas o que eu quero dizer é que eu experimentei fé, eu vivenciei. Então, eu tive na minha vida experiências pessoais que me fizeram crer no que eu acredito hoje. Não foi uma religião, um dogma, foram as minhas experiências. Então, dane-se o que falavam de mim, o que a igreja dizia, o que a comunidade repreendia. Se na minha experiência pessoal eu não tivesse uma repreensão pessoal de Deus, se eu não me sentisse pessoalmente incomodada, foda-se o que você acha. Eu precisava que saísse da minha experiência pessoal. Então, nunca esse tipo de experiência que eu tive com as pessoas, com os seres humanos, respingou na minha experiência com Deus. E isso é muito importante e a gente volta a falar sobre pra onde você olha no sentido da identificação. Uhum. Porque eu já vi, por exemplo, casos de pessoas, amigos, amigas, que se distanciaram da igreja, se distanciaram da fé, justamente por não se sentirem acolhidas por aquele ambiente. E você consegue... Sim. Fazer as coisas coexistirem, não necessariamente precisa você estar ali e você estar aqui, né? Com certeza. Eu entendo muito porque eu presenciei muitas dessas histórias a partir dos meus fãs. Então, principalmente os fãs da comunidade LGBT sempre estiveram muito presentes na minha vida desde a época do gospel. Eu acho que por conta de, por exemplo, era muito comum uma pessoa da comunidade ser crente da igreja, não ter coragem de se assumir, só que ela via em mim um discurso diferente, músicas diferentes, um posicionamento diferente. Então, às vezes, ela olhava pra mim e sentia, tipo, essa pessoa pode me acolher. Então, eu vou até ela. E era o que, de fato, acontecia. Eu tinha essa disponibilidade. Então, eu ouvi muitas histórias, assim, de pessoas chegando até mim, contando isso. Tipo, sua música é a coisa que me conecta com Deus, porque todo o resto... eu perdi por conta da religião, fui repreendido quando eu me assumi, não fui aceito, blá, blá, blá. Então eu recebia muitos desses relatos, dessas histórias de pessoas realmente que, infelizmente, não conseguiram na época discernir que a atitude que as pessoas tinham com ela não tinha nada a ver com a atitude de Deus para com elas, assim, né? Que o amor de Deus é imutável. E às vezes as pessoas querem representar Deus e tomam a frente do próprio Deus, e com um posicionamento que não é o dele, com uma opinião que não é a dele, com um pensamento que não é a dele. E aí a gente acaba jogando em cima de Deus esse machucado, essa ferida que a gente teve, né? Isso eu acho que é um mecanismo de defesa esperado, mas que não é a única opção. Tem como a gente ter esse discernimento de que Deus não tem nada a ver com o fã-clube dele, sabe? Às vezes. E o fato de você estar hoje no pop não significa que você deixou a religião de lado, nem nada disso. Minha fé continua a mesma. Como você vê a discussão sobre religião no Brasil hoje? É complexo, né? Porque, infelizmente, eu acho que deveria ser um assunto de cunho
tão puro e individual, e a gente vê ele sendo colocado de escudo para outras pautas, como política, por exemplo, né? E usando de escudo até mesmo para preconceitos. Então, uma coisa que é tão bonita, que deveria ser tão positiva e deveria promover união, unidade, a gente vê, né, acontecendo o contrário. Então é muito complexo, eu acho, discutir isso, porque hoje não é um objeto puro, tá muito contaminado com várias outras coisas, então são várias outras camadas que você analisa, por isso que eu tento observar a fé do jeito mais puro possível através da minha ótica, porque infelizmente as pessoas misturaram fé com política, fé com opinião própria, sabe? E, enfim, usam da fé para poder atacar a fé do outro, atacar o outro, usar de escudo para o seu próprio preconceito, para justificar os seus erros, o seu preconceito, enfim. Então é bem complexo, ainda mais no Brasil, né? Que, enfim, ser evangélico hoje eu não considero o termo em si algo, não me remete a algo positivo. Então, eu falo de espiritualidade, de fé, eu creio em Jesus, eu tenho a minha fé cristã, vivo, experiencio a minha fé, mas o que se tornou hoje na prática e no dia a dia é uma coisa que eu mais quero distância do que aproximação. Você amadureceu essa sua visão ao longo dos anos? Como foi o processo de você pensar assim hoje? Porque você cresceu na igreja, Sim. né? Observando, né? Eu sempre adoro observar e eu sou uma cabeça muito pensante, eu gosto de pensar. Então, teve muita coisa ao longo da vida que eu ouvia na igreja, cresci ouvindo, e chegou um momento que eu falei, não concordo com isso aqui. Na vida, no dia a dia, isso aqui não tá fazendo sentido, entendeu? Então aí eu começava a rever os meus pensamentos, comecei a evoluir pessoalmente, aí entrava em debates, discussões, contradições dentro da igreja, aí o povo me xingava, mas porque eu queria evoluir, eu queria uma fé madura, eu acho que isso é o objetivo da fé, né? E queria que a minha fé fosse positiva não só pra mim, mas fosse um ato de serviço para o outro. Então eu precisava analisar e viver fé a partir do outro também. Então a partir do momento que eu via a minha fé sendo motivo de tristeza, de peso pro outro, tá errado. Tem alguma coisa aqui na minha fé que eu preciso rever. Se ela tá causando dano ao próximo, ela não é necessariamente esse amor todo que eu tô dizendo que ela é. Não tá sendo exatamente sobre isso. Então eu sempre tive essa disposição de atualizar a minha fé nesse sentido, de realmente observar como ela é no dia a dia, e não só com relação a mim, também como relação ao próximo. E isso me fez evoluir muito. E aí você vai observando e enxergando as coisas que na prática não fazem sentido, né? Então você vai conectando, se o discurso do fulaninho condiz com as obras dele, aí você fica, não, isso aqui tá errado, ele tá falando A e tá fazendo B. Você vai, pela observação, você vai fazendo essa seleção das coisas e das ideias, sabe? Dos discursos todos, dos dogmas, das doutrinas, e foi o que eu fiz. E eu sigo fazendo isso constantemente pra justamente prosseguir numa fé madura, não numa fé alienada. Isso é tão importante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de recalcular a rota ou de mudar de opinião. Ou achar que isso é o fim do mundo, e não é. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Bom, né? E tem que estar aberto a isso, né? É. Tem gente que se fecha muito pra essa visão nova das coisas. O que você diria pra pessoas que estão assistindo, que estão nesse momento de como eu concilio a minha fé com quem eu sou, sendo que eu sou uma pessoa que a igreja não acolhe teoricamente? O que você costuma falar para os seus fãs e para todo mundo que passa por isso? Eu acho que eu até iria para um outro lado, que é o lado da aceitação. Eu acho que o grande problema, na verdade, tá na nossa necessidade natural de ser aceito pelo outro, né? Eu acho que é natural do ser humano viver querendo ser aceito, porque a gente carece de afeto. O ser humano nasceu pro afeto. E você quer receber esse afeto sem ter que mudar quem você é. Você quer receber afeto pela sua essência. E isso é difícil porque a gente está constantemente colocando expectativas irreais sobre o outro tem que ser de acordo com o que eu sou, com o que eu penso, sendo que não existe isso. A grande beleza está em aceitar o outro como ele realmente é, porque a gente é uma comunidade plural e diversa. E a beleza da humanidade é justamente essa. Então, eu acho que o primeiro ponto é virar essa chavinha da aceitação alheia e priorizar a autoaceitação. Eu me aceito dessa forma. E quando você tem esse pensamento, você entra em ambientes, sejam eles físicos ou espirituais, de um jeito muito mais leve, sem pressão, e que vai te fazer muito melhor. Então você vai entrar numa igreja
E você vai ter a mentalidade de que você tá ali por você e por Deus, não pelos outros. Então, logo não interessa o que os outros pensam de mim. Por mais que eu gostaria que eu fosse aceito nesse lugar, mas a minha permanência aqui não vai depender deles, vai depender de mim. E de um ser superior que você creia. E a mesma coisa eu acredito na presença de Deus. Se eu me aceito, eu logo entro na presença de Deus de um jeito confortável, entendendo que eu não vou ser julgado nesse lugar, que esse lugar não é sobre um julgamento, é sobre acolhimento. E no acolhimento a gente floresce no nosso melhor. Eu acho que o assunto é pra esse lugar. Você se sente acolhida hoje? Completamente, mas justamente isso que eu tava dizendo, esse acolhimento começou por mim, eu me acolhi. As pessoas falam ainda horrores de mim, mas eu me acolho desse jeito e assim, não importa quem também vai fazer isso. Importa que eu me acolha e esse autoacolhimento é o que me dá segurança de pisar e estar em qualquer lugar. Não interessa, tipo assim, não interessa, eu não deixo de estar em algum lugar por medo da rejeição, porque eu já me acolhi, esse acolhimento já aconteceu. E acredite que ao longo da vida Deus vai colocando pessoas no nosso caminho que também vão acolher a gente com esse mesmo olhar puro e de amor. E Deus colocou na sua vida o seu namorado, né? Ai, colocou mesmo, mulher? Porque é o primeiro Colocou boy mesmo. que você Foi tem assim, ali, ó. Foi bem colocadinho, assim, pegou dali, botou aqui. E direto, Com a frase do Chaves pra família. Foi, assim, rapidinho, não teve nem, vou botar vocês próximos, hein? Liga o Waze aí pra vocês se encontrar. Não, foi bem no mesmo lugar. Ela tá aqui e você chegou aqui. Conta aí pra assim, gente como foi esse encontro, então. Eu nunca assumi um relacionamento, né? Acho que muito também eu não tinha muito essa disposição, na verdade, disponibilidade, por essa mentalidade que eu te contei no início da conversa, era trabalho. Então, assim, eram relacionamentos mais rasos, porque às vezes quando chegava num momento de tentar algo sério, ou realmente o boy não prestava e, assim, fazia o que eles geralmente fazem, ou realmente eu não tinha... eu usava a desculpa da vida corrida, trabalho, para não dar continuidade. Aí também, você... Aí eu também. Então, assim, não vou jogar a culpa só nos que não... Os que não prestaram, eu jogo a culpa em vocês, sim. Mas tiveram um ou outro ali que poderia ter acontecido, mas também aí a culpa foi minha. Mas aí eu vivi, assim, muito com essa mentalidade... E aí chegou um momento, né, que assim, que é aquele momento que você só aceita que a solteirice tá presente na sua vida e que talvez ela seja parte de você. Aí foi esse momento, assim, eu meio que aceitei isso, só que eu sempre tive muito o sonho de ter uma família, assim, de construir uma família. Sempre sonhei em casar, e eu falava pras pessoas, geralmente as pessoas falam, né, de construir família, que o sonho é ser mãe, talvez, e eu sempre falava, não, meu sonho não é ser mãe não, nem penso em ser mãe, meu sonho é casar, quero casar com alguém. Então, apesar desse sempre ser o meu sonho, eu sempre vi esse meu sonho sendo jogado lá pra frente. Ou por uma história triste da vida, ou por mim mesma, com esses meus mecanismos aí. E aí, aos 27 anos, já uns 2 anos antes, assim, eu já tava num processo muito legal de maturidade, de me permitir. E aí foi, acho que essa chavinha que foi virada, que foi ótima, que eu virei realmente, tipo, eu posso viver uma experiência natural da vida e isso não vai comprometer o resto dela. Você pode namorar, se você quiser pausar um pouco o seu trabalho para poder construir uma família, você pode, é uma escolha sua, uma decisão sua. Vai viver. Aí fui viver, fui conhecendo gente, aí os últimos não prestou, não deu certo. Aí entrei na fase da desilusão, aí foi bem quando ele chegou. Tava bem desiludida, falei, quer saber? Eu vou ser solteira pra sempre, tô ótima com isso. Eu sentava com a minha irmã, 2 solteironas assim na época. Ai, menina, a gente se tem, né? Viada, a gente se tem, tá ótimo, né? Vamos viajar, vamos passear. Aí nesse discurso, ele apareceu, assim, foi literalmente uma fase em que eu não o conhecia, não tinha consciência de quem ele era, assim, pessoalmente falando. Ele sabia quem eu era, ele é produtor musical, né? Então ele é também do Tropikillaz. Então, obviamente, eu sabia o que era o Tropikillaz, que eles são muito famosos, mas o Lourdes, o André Lourdes, eu não sabia, assim, eu não tinha essa associação do indivíduo ao projeto. Então, ele apareceu na minha vida como um desconhecido mesmo, assim. Ele mandou algumas mensagens pra mim querendo trabalhar comigo. Eu não seguia ele, então eu não via essas mensagens. Só que teve um mês que
muitas pessoas começaram a falar dele pra mim, de forma muito aleatória. Então, dei carona pra uma amiga de um amigo, e ela falou, cara, conhece o André Laudes? Eu, não. Ela, é um produtor que quer trabalhar com você, eu conheço ele, posso passar seu número? Eu, pode. Mas assim, eu faço isso, coisa de networking a vida inteira, então você fala meio que pode pra tudo, né? Eu falei, tá, pode. Aí vem outro fulano que trabalha comigo. Ah, esse aqui a gente conhece o Laudes? Não, você tem que trabalhar com ele, não deixa ele esperando, se ele te mandou mensagem, vai atrás. Uma galera começou a pilhar assim, eu falei, que intrigada. Eu falei, meu, esse cara deve ser tipo assim, o fodão das galáxias, eu vou trabalhar com ele, não posso perder realmente essa oportunidade. E fui com esse estímulo do trabalho, assim, menina. Fui lá, respondi, demorei 2 meses pra responder a mensagem dele. E hoje a gente brinca que ele não é uma pessoa de insistir. Tipo assim, nossa, se ele for esnobado, nunca mais ele vai voltar pra aquela pessoa. Só que, né, o destino faz tudo certinho. Comigo ele insistiu, menina. Insistiu. E ficava mandando um monte de mensagem. Aí houve esse primeiro encontro, que foi no estúdio dele. E eu logo me assustei, porque eu não tinha uma imagem dele na minha cabeça. Eu não fui a fundo pesquisar, ver Instagram. Só marquei lá e fui. Aí quando eu cheguei, interessantíssimo, hein? Esse negócio aqui tá ficando muito interessante. Um cabelinho raspado do jeito que eu gosto. Umas tatuagens. Falei, olha só. Ficou tudo ali que é importante. Fã da Beyoncé. Aí comecei a notar umas coisas assim na conversa. Aí vi que citou uma coisinha de Chaves. Aí eu guardei aqui, porque esse assunto eu deixei pra depois, né? Era muito cedo. Aí levei uma amiga minha na primeira sessão de estúdio, porque eu não sabia quem ele era, né? Não ia confiar assim logo de cara. Aí vi que tava tudo safe. Na segunda eu já deixei ela. Falei, vou... Aí foi engraçado que, assim, foi tudo muito rápido. Em 2 semanas a gente começou a namorar. A gente casou no primeiro dia, eu falo. A gente é casado desde o primeiro dia. Desde o primeiro beijo, a gente nunca mais se desgrudou, assim. Literalmente. Eu fui pra casa dele, a gente mora junto hoje, mas basicamente a gente mora junto desde o primeiro mês também, porque eu nem lembro de quantas vezes... Eu consigo contar na mão quantas vezes eu visitei a minha casa desde que a gente namora. Mas foi assim, foi uma loucura. A gente se conheceu, fez música... Nos apaixonamos, não sei explicar, eu falo, a gente se conhece de outro lugar, de outro momento. Eu não sei se eu acredito em vidas passadas, mas se eu acreditasse eu diria que é isso. Acho que, né, não, porque não é possível, tipo, encontrar e não ter confusão, não ter dúvida, tipo assim... A gente grudou desde o primeiro dia, menina. Conexão, é um negócio... Coisa louca, e assim, eu nunca imaginei, eu sempre sonhei que... fosse assim, sempre foi o meu sonho, tipo, ai, será que um dia... Só que a gente acha romântico e fantasioso demais, né? E não sei, acho que talvez Deus quis me mostrar também que não, que às vezes a gente acha que a gente não merece, ou que com a gente não acontece, ou que isso é só coisa de filme. E eu experimentei que não, assim, foi bem no momento de desilusão que a chegada dele fez eu acreditar que a vida pode surpreender a gente nos detalhes mesmo. E pode acontecer muitas vezes de você querer tanto isso e tentar forçar essa situação em pessoas que... Foi o que eu fiz muito tempo não da são minha vida. certas. Eu tinha, acho que, esse sonho tão presente na minha vida, de querer ter um amor de verdade com alguém, que eu projetava essa ideia em todos os caras. Mesmo eles dando todos os sinais de que não era essa parada deles. E então foram vários ciclos, assim, que eu entrei de projetar essa expectativa em pessoas completamente erradas. E acho que quando eu tipo assim, meio que abri mão disso e deixei, tipo, a ordem natural das coisas acontecer, foi quando, de fato, aconteceu do jeitinho que eu sonhava, sabe? Quando eu não tinha a pretensão de fazer isso acontecer. Tem aquela coisa de quem procura acha. Acho que quando você não procura... Eu acho que foi isso. Ele me procurou. Ele me procurou. Eu tô achando que ele fez a lição de casa, tá? Porque fez. No primeiro dia ele falar de Chaves, fã de Beyoncé... Não, mas ele foi ligeiro. Vou contar historinhas aqui só pra papinho de menina aqui, que legal, que eu nunca contei. Entre essas 2 semanas, que parece que foram meses, mas foram só 2 semanas, a gente tava trabalhando, fazendo sessões, só que eu senti, já que ele tava afim de mim, eu tava afim dele. Aí eu falei, agora eu vou chamar ele pra ir na minha casa, num contexto social, pra ver. Aí eu falei, vem aqui em casa, vai ter eu, meu irmão, os amigos, sei o quê. E ele apareceu lá. Aí nesse dia, eu fiz uma coisa que eu sou viciada, que é uva congelada. E fiz pra todo mundo, botei ele na mesa. Aí a galera, nossa, como é que você fez? Eu falei, foi assim, 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 assim que eu fiz. E todo mundo comeu. Aí também falei pra ele, falando de música, eu falei, nossa, esse álbum aqui, ó, meu favorito da vida, não sei o quê. A partir desse dia, no dia seguinte que eu fui no estúdio dele de novo,
Eu entrei no estúdio, ele saiu, ele voltou com o quê? Com um potinho de uva congelada do jeitinho que eu fiz. Aí ele, no dia seguinte, fez o quê? Mandou uma foto ouvindo o álbum que eu meramente falei assim, rápido, que eu não sei nem como ele achou aquele álbum, que era uma coisa muito específica, muito antiga. Então eu comecei a prestar atenção nos detalhes. Eu falei, olha que interessante. Ele, Presta atenção. Ele fez a lição de casa, entendeu? Ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, um objetivo, e ele foi. Parabéns, André. Parabéns. Ai, Parabéns. até fiquei emocionada aqui, ó. Bati o microfone e tal. Como é a Priscila fora da vida profissional? Você falou que recebe as pessoas em casa, a uva congelada. Quem é você, pessoa física? Eu acho que eu sou muito legal, sabia? Porque eu sou uma pessoa muito social, muito extrovertida. Então eu amo acolher gente, receber gente. Eu adoro receber gente na minha casa. Amo. Então eu tô sempre promovendo momentos de família, que eu acho isso muito importante. Minha família é muito unida. Só que eles também são muito... uma coisa que eu não gosto deles. São muito um lá e outro cá. Eu não gosto disso. Eu acho que todo mundo tem que estar junto. Aí eu sou a pessoa da família que junta todo mundo. Ó, domingo vem todo mundo para cá. Ou domingo vamos todo mundo pra Soraya. Eu que fico criando esses momentos assim. Então, na vida eu sou essa pessoa que eu gosto de proporcionar memórias e momentos. Então, sei lá, minha sogra é, tipo, muito fã da Virgínia. Aí marcaram o programa da Virgínia pra mim, eu trouxe a sogra de Curitiba, falei, venha, vou te dar um dia de princesa. Aí ela foi, ela é toda fofa, toda lúdica. Aí ela foi, conheceu o SBT. Aí fiquei tirando foto dela pra cima e pra baixo. E recebeu o brinde da Virgínia. Tipo assim, eu sou a pessoa que gosta de proporcionar momentos e memórias pras pessoas. Isso pra mim é muito importante. Tanto pra mim quanto pro outro, assim. Então no dia a dia, eu tô sempre pensando, assim, como que eu posso surpreender as pessoas que eu amo, desde as coisas básicas, assim, sei lá, como que eu posso ajudar o André hoje, sei lá, eu ligo pra ele, falo, que horas você vai chegar? Vai chegar tarde? Tá bom, vou fritar aqui um franguinho pra gente, pra você não ter que fazer o franguinho quando você chegar, e a gente ter mais tempo junto. Tipo isso, assim, eu sou uma pessoa, e muito normal, assim, eu lavo a louça, gosto da minha rotina, gosto muito de seguir a minha rotina, sou essa pessoa que se importa muito com os relacionamentos. A maior parte do meu tempo eu dedico pra isso. Isso é muito gostoso, né? Quando você percebe que você tá proporcionando coisas e vendo as pessoas felizes. Nossa, menina, eu amo. É uma delícia, Nossa, assim. eu diria que... Acho que esse é o meu maior propósito, assim. Tipo, claro, tenho os meus propósitos ali com relação ao trabalho, mas eu acho que o meu grande propósito é criar momentos pras pessoas que eu amo. Eu amo isso. Você diria que você tá no melhor momento, assim, da sua vida? Sim, com certeza. Acho que não só... É que eu acho que diz respeito ao lugar onde eu tô internamente. Eu tô muito segura, muito feliz. E acho que isso tudo traz beleza pra todo o resto. Então não é sobre tô na minha melhor fase financeira ou na melhor fase profissional ou realizando mais sonhos. Acho que eu já realizei muitos sonhos, já vivi coisas incríveis. Mas eu acho que é sobre o estado mental, sabe? De plena consciência de quem eu sou. De poder estar vivendo as coisas que eu quero pessoalmente, vivendo as minhas emoções no tempo que elas vêm, sabe? No tempo que elas me chamam pra mergulhar, sabe? Então, tô muito desprendida das demandas sociais, digamos, e da pressão social do que é ser um adulto e de como tem que se viver. Eu tô só vivendo a vida conectada comigo, assim. Então, acho que é o meu momento de maior conexão comigo mesma, e por isso eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase, porque eu acho que isso é uma coisa muito bonita e que traz muita luz pra todo o resto. Mesmo outras áreas que não estiverem indo tão bem, se a gente tá bem internamente, eu acho que a gente segura as pontas, e acho que isso vale mais do que talvez um momento de muito, muito sucesso onde você não tava tão bem consigo. E o que vem pela frente? O que você tem planejado pra contar pra gente? Eu tenho muitas coisas, né? Eu acho que tá muito legal minha parada profissional. Tô desbravando muita coisa, experimentando. Então, quero continuar crescendo muito em todas essas loucuras. Tenho muitos outros projetos de álbuns. Show, que é uma parada que eu amo. Então, eu tô investindo muito num novo show pra poder me reposicionar mesmo dentro do mercado e mostrar pras pessoas o que eu tenho a oferecer enquanto artista. E é isso, o que eu faço de vida é música, né? E eu quero muito vivenciar descobrir outras Priscilas na vida pessoal. Priscila mãe, esposa, vou casar agora e quero já começar a pensar em ter filho, me programar. Quero descobrir como que é
Como que é ser artista e ser mãe? Como é que vai ser isso? Eu acho tão lindo observar outras amigas minhas vivenciando maternidade e ainda experimentando da sua independência, sabe? Então elas, poxa, estão ali vivendo a gravidez, mas tem o seu trabalho, tem os seus projetos. Eu tenho muita curiosidade de saber, experimentar esse momento da vida, ir atrás de um Grammy. Eu acho que se eu tenho poucas... poucos objetivos, assim, pontuais. Mas tem um que eu nunca deixo de falar, que é ganhar um Grammy. E aí esse eu tô indo atrás. Quem sabe venha já com esse álbum. Eu fiz esse álbum pra isso, quem sabe. Olha, mas se não for esse, todos os outros eu também faço com essa ambição. Eu amei o plano. O Grammy, o filho e o casamento. Tá ótimo, menina. Tá maravilhosa. Um marido bom, uma criança fofinha, que se Deus quiser vai ser simpática, né? No mínimo, senão a gente, né? Não pode criar expectativa em cima da criança. Não, pode ser feinha, eu já li isso aí. Mas não pode ser antipática. Antipática você não vai sobreviver na minha família. Minha família é alegre, é solar, a gente faz amizade com todo mundo. Se for uma criança antipática, meu anjo... Sei não, vamos lá. E aí o Grammy, aí eu acho que tá ótimo, né? Venceu. E uma cachorra? Você recebeu o sinal hoje. Eu fui. Ó, a gente tem aqui uma surpresa que a nossa equipe fez pra Priscila, pra ela lembrar de um momento importante na vida dela, no Bom Dia e Companhia. Quase não girei uma dessa, né, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso... A gente não pensou onde colocar, né? A gente reposiciona. Então, eu vou reposicionar aqui e colocar as minhas coisas aqui, porque eu tenho a minha colinha aqui. Uhum. Cada vez que parar aqui, eu tenho uma pergunta na minha listinha de acordo com o emoji. Então, vamos lá. Meu Deus, só não tem videogame, que triste. Um emoji assim. Eu tô gostando que são só os emojis mais... né? Que segredo enorme você já guardou e pode contar pra gente? Que segredo? Enorme. Você já guardou e você pode contar agora. Ah, você decidiu que esse segredo enorme que eu guardei a minha vida inteira... É o momento. Que agora é o momento. A gente tá aqui pra te ouvir. Na CNN, pra todo mundo, esse é o momento de colocar esse super segredo. Ai, o super segredo? Então, eu acabei de falar que eu sou geminiano. Uma informação pra você. Eu sou fofoqueira. Geminiano é fofoqueiro. Eu não tenho segredo na vida, porque eu já devo ter contado pra alguém. Então eu preciso pensar. Porque esse segredo não me vem na cabeça, entendeu? Porque ele prova... Porque ele... então é sobre expor outras pessoas na CNN Pior também. ainda! Além de me expor, eu posso expor outras pessoas. Eu me sinto... vocês são tudo fofoqueiros, né? Eu me sinto mal de falar o segredo dos outros. Mesmo que eu fale o amigo do meu amigo do amigo. Aí, vamos colocar limites aí. Não é sair contando. É contando pra onde a fofoca vai parar ali. Não vai ter continuidade. Então você sabe pra quem você está fofocando. Tem que ter as pessoas certas. Fazer fofoca não é problema. É fofocar pra gente fofoqueira. Ah, mas sempre todo mundo é fofoqueiro. Não, meu grupo... Eu te boto no meu grupo se você quiser. O segredo para na gente. É o que eu para queria. na gente. Ele não vai adiante, tá? Nossa. Nunca saiu nada do meu grupinho. Nada. Amei. Um segredo. Ai, meu Deus, eu não sei um segredo. Acho que não é bem um segredo. Isso eu já contei num programa de televisão. Mas caso não tenha visto ou não tenha ido pro ar, vai sair aqui primeiro. Tá bom. O Yudi já me deu um selinho. Um segredo que eu guardei por muito tempo. E eu fiquei com ódio, porque ele fazia de propósito, né? Ele tinha aquela coisa de eu odiava que shippassem. Porque aquela vergonha adolescente, eu achava um absurdo. Eu falava, gente, ele é meu irmão, não façam isso. Sou uma criança, sou uma adolescente, eu não falo desses temas. Aí ele ficava me provocando, que ele era... né, tinha uns 3 anos a mais que eu, e ele era muito atentado, e ele ficava me atormentando, me agarrando, tipo assim, pra alimentar as fofoquinhas, e eu ficava puta da vida. Aí teve um dia que ele me deu um selinho, menino, eu tava distraída com o olho fechado, maquiando assim, ó. Ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele, foi um barraco nos corredores do SBT. E eu gritava, você não pode fazer isso comigo! Coisa de adolescente, eu tinha o quê? Uns 13 anos, eu acho, 14 anos. Conseguimos um bom segredo. Esse segredo é engraçado. Conseguimos um bom segredo. Né? Vamos pro último, vai. Esse segredo é ótimo. Vamos ver. Nossa, eu lembro que eu xinguei tanto ele. Xinguei muito. Olha lá, quase foi o segredo de novo. Foi a ilhazinha aqui. O que é a ilhazinha aí? Um lugar que você não indicaria para as pessoas viajarem. Ai, não? Indicar seria muito fácil, né? A gente quer aqui a polêmica. Tá, uma polêmica, deixa eu ver um lugar. Um lugar que, assim, você não gostou e falou, cara, não vão pra lá. Ah, tá. Santiago, no Chile. Nada contra. Mas eu quero dizer que, por quê? Eu fui lá
E inventei de ficar 5 dias naquele lugar que é igual São Paulo. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui, velho? Vou ficar vendo o banco. E na frente do banco eu ficava vendo o banco, a lotérica. Não tinha o que fazer. Aí no máximo um mercadão, uma vista bonita lá no negócio, lá em cima, que você sobe e vê. Mas assim, dava pra ter feito em meio período. Aí eu gastei 5 dias de hotel. Aí eu fiquei muito revoltada. Aí eu peguei um pouquinho de ranço de Santiago por um pouco de burrice minha. Porque se eu só tivesse passado lá e ido pro meu destino final, que era Atacama, eu não teria pegado esse ranço. Então eu coloco a culpa em mim. Mas Santiago, até uma amiga, minha doutora esses dias falou, tô indo pra Santiago. Eu fazer o quê? Quantos dias? Deixa eu já te ajudar pra você não voltar com ódio. Ela, 4 dias. Eu falei, fica 1,5. 1,5 tá ótimo. Aí ela mudou mesmo. Ela mudou. Eu falei, 1,5 tá ótimo, que você vai nesse lugar que é legal aqui, nesse restaurante, conhece uma vinícola, já deu, tá ótimo, vai pra outro lugar. Aí ela me ouviu. Resolve, porque você já não gosta de esperar, né? Daí imagina, já relacionando isso ao fato de ficar num lugar que já não tem muito o que fazer. E é tudo, entendeu? Não gosto desse passeio de andar a cidade. Mas você sabe que isso sempre pode ser uma polêmica. Eu, por exemplo, sempre falo que eu não gostei de Paris. Então, por exemplo, eu não gostei... a gente tá muito perrengue chique, né? Perrengue chique, gente, perrengue olha, chique. eu acho Paris um saco, entendeu? Que chato, Paris! Eu fiquei dia, eu achei assim, não precisa. Mas não gostei. É uma opinião impopular de perrengue chique. Não gostei de Londres. Olha aí, estou sendo julgada pela própria apresentadora. E aí, tudo bem, tá tudo bem. A gente precisa conversar sobre isso. Eu quero solar, saber quanto tempo você ficou, o que você fez. Tava muito cinza lá o dia. Delícia. Eu amo cinza, gente. Ai, não me ganhou. Achei tudo uma paleta muito... chique. Muito pastel. Chique. Muito terrosa. Cadê um neon, um verde neon? Um biquíni enfiado rosa neon? Cadê? Aquele casaco, um café na mão, todo mundo Eu gosto chique. de bunda pra cima, no sol. Ficar assim na areia, entendeu? Tá, entendi. É esse tipo de lugar que eu gosto. É por isso que Londres não bateu. Não bateu. A bunda tá ali, amor. Só tá embaixo do casaco. Escondidinha, né? Com tá frio, ali. tá engolida. Ai, adorei. Priscila, obrigada. Adorei te receber aqui. Foi muito divertido. Foi ótimo. E, por favor, aquela câmera sua, chama as pessoas pra te acompanharem. Dá um tchau aí pra todo mundo. Sim, muito obrigada. Adorei a conversa também. Muito obrigada pelo convite. Bom, acabei de lançar recentemente meu álbum, Priscila. Tá disponível em todas as plataformas digitais. Tem shows acontecendo, então também uma ótima oportunidade de você ter uma outra experiência desse álbum. E acompanhe, porque, enfim, a gente faz música, é o que a gente faz da vida, então a qualquer momento a gente pode lançar coisas novas, com um novo conceito, uma nova história, que é o que eu amo fazer. E é isso, tô sempre aqui, disponível com a minha arte pra vocês. Obrigada pelo carinho, um beijo especial aos meus fãs queridos que sempre me acompanham. É isso, gente. Um beijo pra vocês que também sempre acompanham na Palma da Mari. Semana que vem tem episódio novo toda quinta, a partir das 8 da noite, no YouTube, CNN Pop e também nas plataformas de áudio. Eu espero vocês. Um beijo.